3, 2, 1, tá valendo. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite a Luiz. E vamos agora fazer a continuidade do vídeo anterior, que é a resolução do exercício que deve servir de padrão para a resolução do exercício que está sendo colocado como uma tarefa de grupo de 5 pessoas, com aquelas recomendações que troquem, que os que estão em dúvida procurem os membros do grupo, procurem membros de outro grupo, alunos de outras turmas, procure apoio e procure os professores, o livro. Tanto é que essa questão aqui, como você vai ver, ó, no final eu escrevi aqui, esse exercício é uma adaptação do apresentado por Fiani em seu livro Economia de Empresa. Consulte o livro do Fiani. Então, eu resolvi pôr os números dele aqui e para que você tenha também uma outra fonte. Você vai lá no livro e vai vendo também passo a passo e tal. Eu vou ser muito mais detalhado e tudo do que ele, mas você vai ter o livro lá como referência, tá? Então, veja. A questão é a seguinte, nós vamos calcular os custos agora de uma pequena fábrica de sucos que emprega trabalhadores na produção, 11 trabalhadores na produção e 7 na administração. O salário semestral é de 8.400 na produção e de 12.000 na administração. As máquinas e equipamentos da empresa valem 100.000 e foram financiados com recursos da empresa que estavam aplicados em outra empresa com rendimento semestral de 14%. O prédio é próprio, poderia ter sido alugado pelo valor de 10.000 no semestre. Calcule o custo fixo, o custo variável e o custo total da empresa. No custo capital não foi incluída a depreciação. Isso é uma... Então, vou resolver. Ele vai ter outra etapa que vai dizer, no custo capital não foi incluída a depreciação. Agora vamos incluí-la. O prazo para a depreciação das máquinas e equipamentos é de 5 anos e o do prédio de 25 anos. Calcula agora os custos do trabalho, do capital e do custo total, considerando a depreciação. Então, vamos resolver 2 vezes a questão, mas eu acho que vai ser bastante rápido, como eu acho também que vocês, com a aula anterior e mais essa resolução, e mais o apoio do livro do Fiani, e mais o apoio dos colegas, e mais o apoio dos professores, poderão resolver. Se alguém encontrar uma conta errada, tal, isso é muito comum. Eu sou useiro e vezeiro nisso. Então, faz a conta, refaz. Professor, essa conta aqui tal, beleza, vou reconhecer. Se tiver tudo certo, então, as contas são simples, ok? Então, pronto, está aí o problema. Então, vamos resolver. Agora, qual é a ideia que eu vou resolver? Eu vou resolver de uma maneira mais geral, de uma maneira mais geral. Eu vou fazer o seguinte, que inclusive dá uma ideia mais intuitiva. Eu vou calcular o custo médio do capital e o custo médio da mão de obra. Quando eu souber o custo médio do capital, eu multiplico pelo total do capital. O valor médio vezes o total, vezes o capital todo, vai dar o custo do capital. Mesma coisa, se você disser que o salário médio numa empresa salário médio semestral é 15.000. Se você tiver 10 empregados, é claro que o salário semestral vai ser 150, 10 vezes o salário médio. Então, vou calcular tanto o salário médio, quanto vou calcular o custo médio do capital, e aí vou multiplicar o salário médio pelo número de pessoas e vou multiplicar o custo médio do capital pelo valor do capital. Porque o custo médio do capital vai dar uma taxa. Quer dizer, o custo do capital é tanto por cento. 5%, 10%, 20%. Multiplico pelo salário. Se o salário fosse o capital fosse 100.000 a 15%, significa 15.000 o custo do capital. Se o salário médio dos empregados for 1.500, tiver 10 empregados, 15.000 no semestre. Por aí vai. Então,
a resolução vai ser nesse sentido: calcular o custo médio do trabalho e o custo médio do capital. Então, pronto. Esse aqui está o problema, então vamos para a sua solução. Vou procurar agora o outro. Stop, ok. Agora vamos para o outro material. Resolução do problema. Está me vendo, Luiz? Não, vamos compartilhar o segundo documento agora. Pronto, conseguimos aí o documento. Eu só vou olhar aqui se os alunos que estão aqui são os mesmos que estão lá no exercício, entendeu? Uhum. Eu posso, de alguma forma, enviei para você. Até agora está batendo. Pelo que está na tela aí, é o que está batendo lá. É. Vou ler aqui para você. Vamos calcular os custos de uma pequena fábrica de sucos que emprega 11 trabalhadores na produção e 7 na administração. O salário semestral médio é de 8.400 na produção e 12.000 na administração. As máquinas e equipamentos da empresa valem 100.000 e foram financiados com recursos da empresa que estavam aplicados em outra empresa com rendimento semestral de 14%. O prédio próprio poderia ter sido alugado pelo valor de 10.000 no semestre. E a depreciação? Não, aí é a segunda parte do exercício, né? Sim. Só para checar. Tempo. Aí quando fala a parte da coisa, fala assim: no custo do capital não foi incluída a depreciação, agora vamos incluí-la. O prazo para a depreciação das máquinas e equipamentos é de 5 anos e a do prédio de 25 anos. 25, né? Aqui tem 20, eu escrevi 25, mas eu vou botar 25. Não tem nada não, vamos trabalhar com 20. Ah, não. Tem 25 anos. Tá aqui, mas eu vou falar. Deixa eu fazer essa correçãozinha aqui. Melhor. Pronto. Beleza. Podemos, então, começar. Tá. 1, 2, 3. Já fizemos a saudação. Não, já está rolando. Está rolando, ok. Então, pronto. Vamos para a resolução do exercício, né? Então, veja. Eu sei que o salário do grupo é 8.400 por semestre e 12.000 por semestre do pessoal da administração. Então, a gente tem aqui 11 pessoas na administração, na produção e 7 na administração. Já estou vendo aqui na resolução do problema que tem um errozinho lá no cálculo final. Isso é beleza, porque aí vai chamar atenção para a questão de compatibilidade dos tempos. Beleza. Então, o salário 8.400, o outro 12.000, tem 11 e tem 7 e tal. Então, o valor médio, ora, a velha ideia de uma média ponderada, uma velha média ponderada. Se você tem 10 pessoas que têm 20 anos de idade e tem 20 pessoas que têm 30 anos de idade, você não vai dizer, não vai simplesmente botar 20 mais 30 e dividir por 2 e dizer que a idade média é 25. Não, imagine, você tem 10 pessoas com 20 anos de idade e tem 100 pessoas com 30 anos de idade. Espera aí, 10 pessoas com 20 anos e 100 pessoas com 30 anos, é claro que vai dar uma idade média muito próxima de 30 anos, né? Se você fizer uma média aritmética, você vai somar 20 com 30 dividido por 2, 25. Não é assim que a gente... Isso ia dar uma distorção. A gente tem que fazer uma média ponderada. Como é que a gente tem que fazer? 10, que é o número de pessoas que tem 20, mais 100 vezes o número de pessoas que tem 30, dividido por 10 mais 20. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui.
ômega 1, que é o salário de 8.400, vezes L1, que é o número de pessoas que ganham esse salário, mais ômega 2, que é o salário das pessoas da produção, vezes 7, que é o número de pessoas da produção, dividido por 11 mais 7, que são os 18. Da mesma forma que calculando a idade média. Quando eu substituí esses valores lá, o que é que aconteceu? Aconteceu que aqui eu tinha, substituí 8.400 vezes 11, mais 12.000 vezes 7, dividido por 17, deu 9.800. Então, esse é o custo médio da unidade de trabalho da empresa. Aqui vale uma consideração muito importante. Quando eu digo que o custo da unidade de trabalho da empresa é 9.800, isso não quer dizer de nenhuma maneira que esse é o salário da pessoa da empresa. Você note que não tem nenhuma pessoa que ganha esse salário, nenhuma. Esse é como se a unidade de trabalho da pessoa fosse constituída por um pedaço de gente da produção e um pedaço de gente da administração. Então, quando eu digo que esse 9.800, não há ninguém. Na produção se ganha menos, na administração se ganha mais. Na produção se ganha 8.400, na administração ganha 2.000. Como tem mais gente na produção do que na administração, o salário está mais próximo de 8.400 do que de 2.000. Então, primeiro cheque para você ver se fez a conta certa. Nunca aceite um valor médio que seja maior do que o maior valor, 12.000, e nunca aceite um valor a médio que seja menor do que 8.400, o menor valor. Então, é a primeiro cheque que você tem que fazer na sua conta, checar se o seu valor médio está entre o menor e o maior valor. E quanto maior for a participação, mais próximo dele está. Então, 9.800 está mais perto de 8.400 do que de 12.000. Então, provavelmente essas contas estão certas. Ok? Custo variável, então, o que é que vai ser? O custo médio, 9.800, está aqui, vezes as 18 pessoas, deu 176.400. Então, no semestre, as pessoas ganham 176 mil, a empresa gasta 176.400 com sua mão de obra. Essa questão de valor médio, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se eu disser a você que a família média de Recife tem 4,16 pessoas, nenhuma família tem 4,16 pessoas. Ou tem 4, tem 5, tem 2, tem 3 tal. Mas 4,16 é a melhor representação. Por que eu vou dizer 4? É mais do que 4? Por que eu vou dizer 5? É menos do que 5? O que eu tenho que fazer não é dizer 4 nem 5. O que eu tenho que fazer é abrir minha cabeça para saber que esse número não é uma representação física, é uma representação idealizada de uma família de Recife. Como aqui também um salário é como se fosse um salário de uma pessoa composta parte por uma pessoa da produção e parte por pessoa da administração. Então, 9.800 é o salário custo médio do trabalho, multiplicado pelo número de trabalhadores, vai dar o gasto com a mão de obra. Acabou-se. Mesmo valor você conseguiria se você tivesse perguntado a cada um deles o salário, somado tudinho, ia dar esse mesmo valor, 9.800. Sem dúvida nenhuma. Cálculo do custo fixo. Ora, como é que vamos calcular o custo fixo? A gente vai ter, primeiro caso, vamos considerar sem depreciação, somente o custo capital para a gente se acostumando pouco a pouco. Então, quanto é que custou o capital? Primeiro, a gente viu lá que o capital do cara, as máquinas, era uma fábrica de suco, coisa pequena, ele tinha lá os liquidificadores dele, o fogão, o bujão, aquelas coisas lá, 100 mil reais, ele comprou tudo lá, ok. Mas ele pagou por isso, tirou por isso, digamos que ele tinha outra empresa lá que dava 14%, que vendia pipoca. Ele falou, não, vou deixar de vender pipoca, vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma fábrica de suco, é mais futuro. Aí o que acontece? O custo de oportunidade dele era aquela melhor aplicação que ele tinha para o dinheiro dele, que era ganhar 14% na pipoca. Então, 14% na pipoca. E ele tinha
ele eu tenho um prédio, eu vou usar aquele meu galpão, eu vou fazer aquilo lá no meu galpão. Ora, mas o galpão dele, que vale 500 mil, ele sabe que também tem um custo. Esse galpão tinha um valor de mercado, né? Então, está aqui da mesma forma. Eu quero saber qual é a taxa média do custo do capital. Mesma coisa. Aqui está a taxa do capital vezes o custo do capital nas máquinas, mais a custo de oportunidade do imóvel vezes o valor do imóvel. Quanto é o custo de oportunidade do imóvel? A taxa que ele obteria no mercado. Para esse R2 aqui, você vai dizer, professor, o senhor não deu R2? Dei de uma maneira implícita, ó. Porque, olha, quanto custa quanto vale o imóvel? 500 mil, né? 500 mil. Mas eu disse a você que ele tinha um aluguel, ou dei direto à taxa? Não sei. Lá na explicação faltou falar que o imóvel valia 500 mil, mas lá estava dizendo que o aluguel era de 10 mil por mês. 10 mil por mês. Okay. Pronto, então está aqui. 14% de taxa do capital e 20% do 10 mil por semestre. Ah, desculpe isso, 10 mil. 10 mil por semestre. Então, é 20%. 10 mil dividido por 20, por 500, vai dar 0,2, a taxa do imóvel, certo? 10 mil dividido por 500 deu 0,100. Aí, o que é que acontece? Devia ser, na verdade, 0,2, né? Mas era 100 mil por semestre, 10 mil por semestre. Vou ler Então, de novo lá. vai ter que corrigir lá para 100 mil. 100 mil. Só ler para a gente confirmar aqui. Qualquer Tem coisa. que botar um zero a mais. Lá estava dizendo assim: as máquinas e equipamentos valem 100 mil e foram financiados com recursos da empresa que estava aplicado em outra empresa com rendimento semestral de 14%. Essa parte aí está certinha. Aí vem assim: o prédio próprio poderia ter sido alugado pelo valor de 10 mil no semestre. 100 mil. Pode pôr 100 mil para ir. 100 mil no semestre. 100 mil. Tem que corrigir esse valor aí, para dar o ponto 20. Tá, o valor 100 mil sobre 500, mas tem que botar um zero a mais lá. Tá. Beleza. Então, a taxa vai dar... E aqui também não estava dizendo o valor do prédio. Mas eu vou adicionar aqui. O valor do prédio... Não estava dizendo lá na resolução? Não, faltou de dizer que o valor do prédio era 500 mil. Esse eu acho que estava dito. Esse estava dito, Luiz. Mas tá bom. Eu acho que isso aí está dito. Então, 500 mil do prédio, vezes a taxa de 20% no semestre, um aluguel caro danado, mas vamos dizer que o prédio, a localização dele era em Boa Viagem, que esse era o ponto top dos sucos, era vender em Boa Viagem, por isso que o aluguel está tão caro aí. Ok, beleza. Então, o custo fixo vai ser simplesmente essa taxa, que é 19%, vezes o valor total do capital, quer dizer, 100 mil, 100 mil das máquinas, mais os 500 mil da pequena lojinha que ele tinha lá em Boa Viagem, mas que tinha um custo de oportunidade altíssimo, porque era juntinho da Avenida Boa Viagem, para ele vender suco, aquele lugar especial, então é aí o ponto. Então, 100 mil ele pagava de aluguel no semestre, tem que fazer esse número lá. Então, pronto. Custo total, o que é? Custo fixo mais o custo variável. O custo fixo, que é o custo capital, foi 114 mil, mais 176 mil da mão de obra, deu 290 e 400. Esse custo aqui. Ok? Pronto. Agora, vamos levar em conta a depreciação. O imóvel tinha um tempo de depreciação de 25 anos, portanto, a taxa é 0,04, 1 sobre 25, 0,04,
E a outra parte, que era outra parte do capital, Máquinas e equipamentos. a máquinas e equipamentos, que tinha duração de 5 anos, que tinha, portanto, uma taxa de 0,02. Aqui é a mesma coisa, eu estou fazendo uma média ponderada agora, só que ponderada pelos dois fatores, pelo taxa de depreciação e pelo custo de oportunidade, R1 mais D1, tal. Tem os valores todinhos, né? De D1, substituir D1, substituir D2, R1 e R2, todos esses valores já estão dados. Substituir aqui, ó, 0,14, que era a taxa lá do capital, que das máquinas e equipamentos, que ele tirou de uma fábrica de pipoca que dava 14% ao ano, e 20% de depreciação, né? De depreciação, porque as máquinas só duram 5 anos. Então, uma depreciação rápida essas máquinas de fazer suco. Mas é isso mesmo. Liquidificador 5 anos, esse negócio de batedouro já está, é isso mesmo. Então, e aqui é a mesma coisa, fiz a mesma coisa para as instalações. Só que as instalações tinham uma depreciação depreciava em 25 anos, então ficou bem menor a taxa de depreciação, 0,04, e tinha também 0,20, que a gente já tinha calculado lá acima, de custo de oportunidade. Quando fez essas contas aqui, deu 24%. Ok? Ora, da mesma coisa, o custo fixo vai ser a mesma coisa. 0,4 vezes 0,24 vezes 600 mil do capital, que deu 144 mil. O custo total é o custo fixo, mais o custo variável, que é 320.400. Pronto, está resolvido o problema. Por que eu pus essa formulazinha aí no final? Eu pus essa formulazinha só para lembrar uma coisa, é que no nosso problema, no problema que vocês estão para fazer, eu disse que os dados dizem que tem gente na produção, que tem gente na administração e que tem gente na administração superior. Então, você vai ter ômega 1, o salário da administração, da produção, ômega 2, o salário da produção, da administração, e ômega 3, o salário do pessoal da administração superior. L1, o número de pessoas na administração, na produção, L2, o número de pessoas na produção, e L3, o número de pessoas. Tá, botei isso aí, porque alguém podia se atrapalhar, mas essa fórmula com 2 e tal, e aqui tem 3 dados e tal. Nada. Está aqui como você vai calcular o valor, use a sua inteligência, a sua imaginação, siga esse padrão aí, se lembre de corrigir aquele valor lá em cima dos 100 mil, que não é 10 mil, é 100 mil lá no dado, e pronto, está aí o exercício resolvido, e vocês estão com todos os elementos para resolver aquele que há 1h30 atrás parecia um problema extremamente difícil. Tem nada de difícil. Está lá pessoas na administração, na produção e na administração superior, na gestão superior. Está lá a mesma coisa. O cara tem automóveis, que tem automóveis, o capital parece que tem automóvel, máquinas e equipamentos. Então, quer dizer, é só transformar aqueles dados do problema, saber quanto é ômega 1, L1, ômega 2, L2, ômega 3, pegar os dados do capital, fazer a mesma coisa, K1, R1, K2, R2, D1, a depreciação de 1, depreciação de 2, botar tudo em um montazinho naquela. Pronto, pronto. Ganhou, ao fazer isso, ganhou uma visão bem clara da empresa, dos custos, custo fixo, custo variável, tudo ganhou ideia de capital, tudo aqueles conceitos que a gente descobriu, curto prazo, tudo que a gente viu, custo de oportunidade, variável fluxo, variável intervalo, variável no ponto estoque, todas aquelas coisas que a gente estava discutindo no começo e tal, você vê que foi tudo útil
primeiro, para você ir amadurecendo essas ideias importantes da economia e a grande ideia de custo-oportunidade, está tudo aí na resolução do problema. Está tudo isso, tudo se encaminhando para a solução do problema. Então, eu ficaria muito satisfeito se você me dissesse, professor, eu fiz tudinho, errei um cálculozinho ali, eu falei, se você compreendeu tudinho e na hora de fazer a conta, botou um dado ali, isso pode... Tal. Inclusive, eu até vi também que aqui eu cometi esse enganozinho, que é bom cometer esse tipo de engano. Porque, veja, quando eu estou falando aqui a depreciação 5, mas eu estou dando isso aqui em anos, mas lá em cima eu estava falando em semestre. Então, eu tenho que achar, eu deveria ter achado a depreciação no semestre, para botar tudo dentro daquela conta daquela conta lá, tudo na conta anual, tudo na conta semestral. Ou se não quiser fazer essa conta, é só multiplicar por 2 o gasto do tal e botar no... Então, a única coisa que você tem que fazer, você não tem que fazer como está feito aqui. Você tem que ter o cuidado, de botar tudo numa mesma unidade de tempo. Então, estou mostrando que você se enganar aqui, se enganar ali, isso faz parte do processo de aprendizado. Faz absolutamente parte. Essa confusão de tempo, de intervalo, todo mundo se atrapalha um pouco nesse negócio. Tá? Então, está aqui. Fez o cálculo lá de semestre e aqui fazendo o cálculo em ano. E aí dá um resultado errado. Você tem que colocar tudo isso no mesmo. Então, perguntar o tempo todo qual é a unidade de tempo, qual é o intervalo de tempo que eu estou calculando os custos. Ok? Pronto. Nem eu, nem Luiz nos incomodamos em nada com esse tipo de coisa, porque não é isso. Isso a gente pensa e resolve. Se a gente tem os conceitos, se a gente tem as ideias, na hora que vai analisar, fala, epa, isso aqui está na unidade diferente, tem que botar na unidade só e tal. Então, isso são coisas importantes. Isso são coisas importantes que você tem que fazer. Aprender a pensar, analisar, claro, e fazer cálculo. Finalmente, eu estudei engenharia. Se eu fizer um cálculo errado, aquela merda cai. Não estou dizendo que cálculo não é importante. Cálculo é uma coisa importante, mas tem que compreender a estrutura. Depois é que você calcula. Então, é isso que eu quero que você entenda também. Entenda a estrutura de custos que você está calculando. As contas, como todo economista, como todo engenheiro, faz e diz, epa, esse negócio não bate, está batendo, vamos fechar. Depois a gente fecha. Ok? Pronto, senhores e senhoras. Já está na hora, já são o quê, Luiz? 11 horas da noite, caminhando para isso. Vamos fechar às 11 horas. Pronto, da minha parte eu estou satisfeito. Se tiver alguma dúvida nessa coisa de tempo, principalmente, de unidade, que a gente está insistindo que tem que botar tudo na mesma unidade de tempo e não como está colocado aí. E pronto, desejar que vocês tenham tido um bom aproveitamento dessas aulas. Vamos nos encontrar então para discutir essas questões, esses exercícios, vamos resolver com todos os detalhes na aula de sexta-feira, resolver a questão proposta. Com todos os detalhezinhos e vocês vão conferindo como é que, se vocês foram bem, mandaram ver realmente ou se atrapalharam, como o Luiz se atrapalhou aqui. Okay. É isso aí. Beleza, Luiz. Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu não falei qual foi o Luiz. Um dos dois, né? Um dos dois. Deixa na ambiguidade. A ambiguidade é boa. Beleza. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom. Até a próxima, então. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau.